oculto. Queremos aprender com Cristo em Mateus capítulo 13, 44, sobre esta palavra que nós vamos estudar aqui hoje, falar, que diz o tesouro oculto. Mateus 13, 44, que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pela alegria dele, ou pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Tem uma tradução também que diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Algumas Bíblias está traduzida como tesouro escondido, e outras Bíblias estão traduzidas como oculto, que na verdade tem um paralelo mesmo significado. Então diz assim, esse texto de Mateus, esse tesouro escondido, esse tesouro oculto. Amados, e eu quero falar que nós precisamos estar em busca, também desse tesouro escondido. Nos tempos antigos, na época de Cristo, não havia bancos como nos dias de hoje, então era costume das pessoas naquela época, na época de Cristo, como não havia uma maneira de guardar o seu dinheiro, então eles escondiam, chegavam no lugar da propriedade, eles escondiam as suas riquezas. Então havia o que? Taças de ouro, de bronze, utensílios valorosos. Era uma maneira deles adquirirem os seus tesouros. Então o trabalhador no campo vendia muita, eles plantavam as suas plantações, eles vendiam. E qual era a moeda da época? Era jarro. Inclusive aqui a Neuza falou que essa mulher, ela derramou um perfume, um nardo, que era um perfume muito caro, que valia muito dinheiro. Então era uma maneira também das pessoas guardarem dinheiro, era pegando esses perfumes caros e guardando esses perfumes. Era uma maneira de economizar também. E então aquela mulher que deu uma oferta, ela não deu qualquer coisa, ela deu um valor muito grande, porque valia muito aquele perfume. Então é uma maneira da pessoa guardar e de economizar e guardar. Mas só que tinha os ladrões, como hoje tem também, Então às vezes, se a pessoa tem algo de muito valor dentro da sua casa, se um ladrão está sabendo, ele pode querer entrar lá para roubar aquele algo de valor. Não é verdade, meus irmãos? Então a mesma coisa era naquela época. As pessoas, elas tinham suas propriedades e elas faziam o quê? Escondiam aquilo que elas tinham de valor em um lugar secreto. Às vezes até enterravam esses objetos valorosos. Então, só que hoje, nos dias de hoje, graças a Deus, nós temos muitos meios de aplicar, muitos meios de aplicações para que você possa guardar o seu dinheiro. Hoje a poupança, a caderneta de poupança ou a conta poupança, ela não vai te dar muito lucro, mas é uma maneira de você guardar o seu dinheiro com correções monetárias, Se você tem uma quantia que às vezes é arriscado você deixar em casa. Então nós temos hoje a bolsa de valores. Tem pessoas que gostam de aplicar na bolsa de valores. Tem moedas virtuais como o Bitcoin, é uma moeda virtual. Inclusive a Nicole estava até contando que um homem foi lá, deu várias moedas para um rapaz, porque não tinha valor nenhum. Depois de uns anos, cada moeda daquela
ficou valendo milhares de dólares, e a pessoa ficou podre de rico e o outro doou lá, porque não valia nada. Então nós temos, né, essa moeda que está sendo valorizada, muito valorizada no mundo financeiro virtual. É uma aplicação, e também nós temos uma aplicação até chamada Tesouro, do governo, chamado Tesouro Direto. Então você pode fazer uma aplicação, chegar no banco e comprar títulos, né, do tesouro, para poder você economizar. Então olha só, você não precisa mais enterrar o seu dinheiro no quintal. Você pode fazer esse tipo de aplicações financeiras. E tesouros ocultos, ou que seja tesouros escondidos, sempre despertam, né, interesse, né, e até, né, ficam na imaginação de muitas pessoas, né. Nós temos vários filmes, né, de ação, de ficção, que envolvem na busca de tesouros escondidos. Quem aqui já pegou o Netflix lá, ou já alugou um filme? Antigamente alugava esse filme, hoje nem precisa mais. Hoje tem uma série, né, de aplicativos que você pode assistir filmes, tem a Prime da Amazon. Então você pode assistir filmes aí de ações como o Indiana Jones, né, do Harrison Ford, né? Então nós vemos o Indiana Jones, interpretado pelo ator Harrison Ford, que sempre está em busca de um tesouro perdido. Tem até um filme de Indiana Jones, né, que é chamada Indiana Jones e a Última Cruzada, né? E esse filme do Indiana Jones e a Última Cruzada destaca a busca de um tesouro, que é o cálice sagrado usado na última ceia por Cristo. Então é uma relíquia ali, que é uma ficção, eles inventam uma história, né, atrás de um objeto sagrado, um objeto que tem muito valor. E um outro filme de Indiana Jones também, que fez muito sucesso de bilheteria, Os Caçadores da Arca Perdida, onde o arqueólogo, né, Indiana Jones, ele precisa encontrar a Arca da Aliança, uma relíquia bíblica, né, que contém as tábuas dos 10 mandamentos. Ele sai naquela aventura procurando, né? Aí eu gosto desses filmes de ações, né? É muito bacana esse filme. Então nós vemos, você vê que é uma série de fatores que despertam interesse de tesouros perdidos. Também tem muitos documentários, né? Inclusive muitos filmes de piratas que perderam, navios que naufragaram, que acabaram levando dinheiro. Aquele Titanic mesmo, né? Diz que levou muitas pessoas podres de rico, viajando, e quantas pessoas ali levaram todo o seu dinheiro, seu tesouro, e depois ficou aquela busca, né, pelo Titanic, para poder ali resgatar aqueles tesouros que estavam perdidos, que estavam escondidos, que estavam ocultos. Então nós vemos tantos filmes de piratas do Caribe, que vai lá e tem um tesouro escondido em uma ilha, documentários, né, que falam sobre tesouros. E eu gosto muito de assistir aquele programa, não sei se os irmãos já viram, A Febre do Ouro, né, na Discovery. Então, onde um jovem, né, chamado Parker, ele é um milionário, ele é uma pessoa que herdou uma mineradora do avô, e ele passa a comprar terras ou pedir licença do governo para explorar terras onde há minas de ouro, e ele faz ali naquela região dos Estados Unidos, percorre, aí tem lá o trabalhão que dá, maquinário, esteiras, né? Então precisam de muitas máquinas para poder extrair o ouro, porque o ouro ele só consegue ser extraído com esse maquinário, porque ele fica nas profundezas, né? Muito abaixo da terra. Então é preciso garimpar aquele tesouro que está escondido. Mas todos esses tipos de tesouros
são objetos, são coisas materiais, e jamais podem ser comparados com o maior tesouro escondido, que Cristo disse aqui. E qual é esse tesouro escondido? O reino de Deus. Ele compara o reino de Deus como um tesouro escondido. Então, este reino de Deus é o tesouro escondido, e ele não está longe. Esse tesouro não estão em terras distantes, não estão nas profundezas do mar. Esse tesouro, ele está dentro de nós, e muitas das vezes nós não o valorizamos, porque ainda também nós não encontramos. Olha só, dentro de nós há um algo valoroso, que é o reino de Deus, e nós precisamos valorizar esse tesouro que está dentro de nós. Amado, o Senhor Jesus, ele compara o reino de Deus, ou reinos do céu, a um tesouro oculto. O reino dos céus está oculto, mas ao mesmo tempo está revelado. Como assim, pastor? Ele está escondido, mas Jesus já revelou ele, não é difícil encontrar. Quem procura, encontra. Nós precisamos procurar. Cristo falou que um tesouro, o maior tesouro é o reino, e nós precisamos procurar esse tesouro. Jesus veio ao mundo para nos revelar o grande tesouro que os nossos olhos estavam cegos, não conseguimos enxergar. Por isso ele diz: bem-aventurado, aqueles que nunca viram e creram. É pela fé. Você não consegue enxergar esse tesouro porque é pela fé. Você não vai conseguir ver com seus olhos naturais. Então, para nós, esse tesouro, ele está em um campo, e esse campo já foi pago por um grande valor, que é o preço de sangue. Jesus já pagou o preço, amém, amados? Então, Jesus, ele já pagou. É como a parábola lá diz, que uma pessoa, quando sabe que aquela terra, que aquele campo tem um tesouro escondido, ele vende tudo o que tem para ir lá comprar aquela terra por causa daquele tesouro. Um exemplo: de repente, você tem uma propriedade. Mas aí você descobre que tem uma fazenda abandonada, e lá naquela fazenda, de um pé de abacate, tem uma caixa minada de ouro. Você descobriu, mas para você ir lá tirar, você precisa comprar aquela fazenda. O que você faria? Você não venderia tudo que você tem para comprar aquela fazenda? Para adquirir aquele tesouro que está naquela fazenda? Você não faria de tudo para vender tudo que você tem para poder saber, porque o lucro seria muito maior? É mais ou menos isso. Agora Jesus, ele veio ao mundo, e Jesus já pagou o preço nesse campo do mundo. Nesse campo do mundo tem um tesouro escondido, e Jesus já pagou o preço, e esse tesouro nós já temos parte dele. Jesus já nos entregou. Você não precisa pagar mais nada, você não precisa vender mais nada. Não é pelo seu esforço que você adquire esse tesouro, mas sim só de você acreditar que você já é herdeiro, que Jesus já comprou e já deixou para você. E esse tesouro é o reino, é o reino de Deus. Então, nós vemos que, infelizmente, o próprio reino de Deus, a gente não consegue enxergar dentro de nós. Há um grande tesouro que os nossos olhos não enxergavam, e esse tesouro já foi pago por Cristo. Então, cabe agora a cada um de nós tomar posse desse campo, desse tesouro que já foi pago, que está nesse campo que já foi pago.
Então, o bom é que nós não precisamos descobrir o caminho desse tesouro. Já foi entregue por Cristo. Nós não precisamos do mapa desse tesouro. Não precisamos desvendar nenhum enigma para saber onde esse tesouro está. Jesus já falou para nós. Precisamos somente crer no que Jesus disse em sua palavra. Ele diz que o reino de Deus está dentro de vós. Olha só. Então você quer receber esse tesouro escondido? Você precisa saber que ele está dentro de você mesmo. Está na terra, no campo do teu coração. Mas às vezes você não sabe disso, ou você não compreendeu isso, você não teve fé para adquiri-lo. Amados, infelizmente, muitas pessoas estão buscando o seu tesouro oculto em lugares errados. Estão buscando esse grande valor, esse grande tesouro num relacionamento amoroso. Estão buscando esse tesouro em uma profissão. Estão buscando esse tesouro na própria aparência física do seu corpo. Estão buscando esse tesouro em bens materiais. Sabemos que tudo isso é bom para a nossa autoestima, mas sabemos que jamais esses tesouros vai satisfazer os desejos do nosso coração, porque essas coisas são passageiras, bens materiais são passageiros, até o nosso relacionamento aqui nessa terra é passageiro, porque lá no céu, Jesus uma vez, Pedro, os discípulos perguntaram, não me lembro se foi Pedro, mas perguntaram para Jesus, falaram, Jesus, se fulano, a mulher dele casou, aliás, a esposa dele faleceu. Não, a história diz assim, que uma pessoa era casada e de repente ele morreu. Era uma lei, era um princípio judaico. A mulher que ficava viúva, o irmão daquela mulher tinha que casar com ela, com a cunhada. Você sabia disso? A Bíblia fala sobre isso. Era uma lei, né? Então, era uma lei. Então, se o homem morresse, o irmão tinha que ir lá e casar. E nós vemos que fizeram uma pergunta: e quando eles morrerem e chegarem no céu, ele vai ser mulher de quem? Mulher dele ou do irmão dele? Aí Jesus falou assim: lá no céu ninguém casa-se e não se dá em casamento. Quer dizer, não vai ter relacionamento conjugal lá no céu. É isso que eu creio. Então, amados, o relacionamento aqui na terra é muito bom. É muito bom, é muito valoroso a gente valorizar, a gente sabe buscar em Deus uma pessoa, mas eu quero te dizer, isso não preenche o nosso fazer. Esse é bom esse tesouro, mas não preenche. Então o tesouro do relacionamento, o tesouro da alta, do nosso corpo físico, que a gente gosta de melhorar o nosso corpo, tudo isso é passageiro. Um bom emprego é bom para a gente ganhar bastante dinheiro e viver nessa terra, mas isso é passageiro. Isso não é comparado nada ao maior tesouro que é o reino de Deus. Mateus 6,19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis o que, meus irmãos? Tesouro na terra. Tesouro é algo de valor. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e os ladrões não minam e nem roubam. Então aí Jesus fala: aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. Agora nós precisamos aprender uma coisa: que o maior tesouro e o tesouro eterno é o reino de Deus. Esse é o tesouro que Jesus quis revelar aos judeus e eles não entenderam. E esse é o tesouro que Jesus quer revelar a muitos crentes e eles também não estão entendendo, porque valorizam mais as coisas dessa terra do que as coisas que são de Deus.
Amados, qual é o valor do tesouro? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca primeiro o tesouro que é o reino de Deus, as outras coisas vão vir, irmãos. A prosperidade vai vir, a felicidade vai vir, o relacionamento abençoado por Cristo vai vir. Tudo vai vir, mas primeiro você deve valorizar o quê? O relacionamento, o tesouro do seu relacionamento, ou o tesouro que é o reino de Deus? O que você tem que valorizar mais? O tesouro que é o reino de Deus, ou é o emprego que te afasta de Deus, ou um namoro que te afasta de Deus, ou uma vida que te afasta de Deus, ou a alegria, o prazer do mundo que te afasta de Deus? Qual é o maior tesouro para você? Qual é o maior tesouro para nós? Então, só quando se descobre um tesouro é que se pode avaliar este bem. De certa forma, é assim também em relação ao reino de Deus. Só depois que você encontrá-lo é que você vai poder avaliá-lo corretamente. Entretanto, já sabemos de antemão que quem é o maior tesouro, imensurável, incomparável, precioso, é o reino. Mas você só vai valorizar se você encontrar. Então, por isso, muitas pessoas, elas não valorizam. Elas trocam o reino de Deus por qualquer coisa. Elas trocam culto por festinhas de aniversário. Trocam comunhão com Deus pela comunhão com o mundo. Sabe por quê? Porque ainda não aprenderam o valor que é este tesouro. Aleluia, Jesus. Nós precisamos compreender o quanto valoroso é o tesouro que Jesus colocou dentro de nós. Você tem algo escondido dentro de você que é muito mais valoroso do que tudo nessa terra. Amados, uma certa jovem, ela foi comprar um refrigerante em um mercadinho. E essa jovem estava usando um shortinho tão curto que aparecia todas as suas nádegas. Então o atendente, que era um cristão, com muita educação, perguntou para aquela jovem: moça, você me permite que eu te conte uma história bem rápida? Aí ela falou assim: eu vou contar uma história de um certo tesouro escondido. E ela disse, sorridente, ela disse: pode contar para mim. Então aquele atendente lhe conta uma história sobre um tesouro escondido, e ele começou a dizer: olha, as pedras de maiores valores, como o diamante, começou a falar para aquela jovem, as pedras de maiores valores como o diamante, o ouro, a esmeralda, elas são encontradas nas maiores profundezas da terra. Elas estão escondidas. Então, só dá grande valor para essas pedras quem paga caro para extrair essas pedras. Não é qualquer um que tem acesso a uma esmeralda. Não é qualquer um que consegue ter acesso a um diamante. Porque essa pedra precisa ser garimpada, ela está escondida, ela está muito profunda. E assim, quando uma pessoa acha, ela também tem que passar por um processo de lapidação. E depois que esse material, que seja o ouro, que seja a esmeralda, que seja qualquer pedra preciosa, ela vai ter um grande valor. Mas para que isso seja possível, tenha grande valor para aquele garimpeiro, precisa investir muito para poder extrair aquela pedra.
E aquele homem começou a falar para aquela mulher: também existe a pérola, que leva anos para ser formada, e não se encontra em qualquer lugar, mas sim a pérola é encontrada nas profundezas do oceano, dentro de conchas. E para poder ter acesso a essas pedras, precisa encontrar essas conchas. E muitas conchas não têm a pérola dentro dela. São poucas conchas, então tem que garimpar, tem que ver várias conchas, abri-las do fundo do mar, resgatá-las, e assim lá vai estar uma pedra de grande valor, que é a concha. Então, esses materiais são chamados de tesouros, porque ficam escondidos. Mas quando esses tipos de tesouro são expostos, aquele homem contando para aquela jovem, quando esses tipos de tesouros são expostos aos olhos de muitos, acabam perdendo os valores. Porque quando uma pessoa acha algo de valor na superfície da terra, isso vai chamar a atenção de quê? Coisa fácil, coisa que está acima da terra. Vai chamar a atenção de quê? Somente de mercenários. Vai só atrair aqueles que não valorizam e nem apreciam os valores desses tipos de metais. Então, após aquele cristão contar aquela história para a moça, ele perguntou para ela: que tipo de homem você deseja atrair para a sua vida? Porque a roupa que ela estava usando, ela não estava valorizando a si própria. Então, que tipo de homem ela queria atrair para a vida dela? Aquele que dá valor ou aquele que não dá valor nenhum? Porque o tesouro, a pessoa que se valoriza, ela valoriza a si própria, não precisa mostrar o seu corpo e deixar à vista, porque a maior beleza é a interior. Amém, amados? Nós aprendemos aqui com essa história, com essas ilustrações, e também eu me lembro, há anos atrás, descobriram em um lugar aqui no nosso país, não me lembro bem acho que é no noroeste ou no nordeste, um lugar chamado Serra Pelada, onde vários garimpeiros saíram de todo o Brasil, porque estava fácil achar ouro. E você vê documentários sobre isso, que aqueles garimpeiros, a maioria hoje são pobres. Por quê? Porque eles achavam ouro tão fácil, quilos e quilos de ouro, que eles gastavam na prostituição. Eles vendiam por preço de banana. Então tudo aquilo que é exposto, mesmo sendo de valor, perde o seu valor, perde o seu tesouro. Então ali há uma lição para nós até, porque infelizmente hoje tem muitos cristãos que estão expondo também a sua vida, expondo o seu corpo. Infelizmente muitos expõem seus corpos nas redes sociais. Muitos nem percebem que a rede social, nem todos ali que vai dar uma curtida, ele dá uma curtida com boa intenção. Eu não sou pregador da lei, eu sou pregador da graça. Não sou pregador de uso e costume de ficar falando para a crente o que ele deve ficar usando de roupa. Mas se o próprio Espírito Santo se entristece com os maus comportamentos dos santos, quanto mais eu que sou pastor, quando eu vejo um membro, principalmente da nossa igreja, ou que seja de qualquer outra igreja, vestido de uma forma incoerente, despida. Infelizmente me entristece muito de ver crentes usando roupas, às vezes decotadas demais, algumas que qualquer um percebe que a intenção não é nem expor um look, mas é de às vezes expor o próprio corpo, expor a sua sensualidade. E essa palavra sensualidade no nosso dicionário é o mesmo que luxúria, e significa também carnalidade.
Então, uma pessoa que quer ser sensual, na verdade ela quer ser carnal. E a Bíblia diz que tem os crentes espirituais e tem os crentes carnais. Então, quando expomos o nosso corpo de uma forma sensual, ao mesmo tempo estamos expondo o valor do nosso caráter. Amados, nessa semana eu encontrei um amigo, e esse amigo fazia muito tempo que eu não via ele, e devido a alguns anos, que eu acho que já tinha uns 3 ou 4 anos que eu não via ele, e de lá para cá ele envelheceu muito, ele ficou muito velhinho. Ele era velho, mas ele envelheceu tanto que eu quase não reconheci quem era ele. Aí depois eu entrei em uma loja, aí chegou alguns funcionários daquela loja e falou: Carlos, aquele rapaz estava com você, fulano? Eu falei: era. Mas nossa, como ele envelheceu, cara, e tal. Começou um comentário do envelhecimento daquele homem. Aí eles falaram para mim: toma cuidado, hein, cara, você já está chegando com 50 anos. Não, na verdade eles falaram: toma cuidado, cara, senão você vai ficar velhinho também. Eu falei: eu estou com 50 anos, mas eu não tenho problema nenhum de velhice não, porque eu já sou casado, graças a Deus, né? Então para que, né? Eu não tenho problema nenhum se eu ficar um pouco mais velho não. Agora quem tem que ficar preocupado é quem é novo, né? Quem não casou ainda, ele deve ficar preocupado. Mas o que eu quis dizer para aquelas pessoas, brincando, falando com eles, né? Não há necessidade de eu ficar preocupado com a velhice. Hoje tem homens que ficam preocupados querendo usar roupa apertadinha, né? Agarradinha, com tudo furadinho, para chamar a atenção de jovem que é casado, dizer, queima. Né? Então, amados, eu quero dizer aos irmãos, para que isso? Eu não sou contra o homem que usa roupa. Eu tenho até algumas calças rasgadas, mas não muita, né? É um puído, chamado puído, né? Agora tem uns que é exagero, mostra até a coxa, para que isso? Mulheres que já são comprometidas, usando roupas, né? Desta forma, eu penso assim comigo, isso agrada, né? Isso valoriza o reino de Cristo que está dentro dela, ou dele. Então o que eu quero dizer para os irmãos, eu não tenho preocupação disso, nessa questão, graças a Deus, né? O pastor Wilson, uma vez, eu estava ouvindo o pastor Wilson da igreja de Vila Mariana, da igreja Videira. Ele disse que um homem casado, até mesmo uma mulher casada, o homem casado não deve olhar para uma mulher que é casada, e nem a mulher casada deve olhar para o homem que é casado, porque isso é só buscar tentação. É verdade, é só atrair tentação para ele mesmo. Então, se cada um já tem, é o que Cristo falou, somente de olhar já adulterou. Então nós temos que guardar esse tesouro que está no nosso coração, amém, amados? Nós temos que vigiar o nosso coração, nós temos que valorizar aquilo que está dentro de nós. Agora precisa, né, além de valorizar o tesouro que está dentro de nós, precisamos fazer a descoberta desse tesouro. Infelizmente muitos crentes não descobriram, ou nem sabem onde o reino de Deus está agindo na vida dele. Então Atos capítulo 9, versículo 3, diz assim, Atos 9, 3: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Da onde veio o resplendor de luz? Do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, em quem tu persegues. Amados, o maior tesouro de Deus pode estar escondido para muitas pessoas, ou também pode estar tão perto dele que ele não percebe. Ali, esse exemplo de Saulo de Tarso, que não era Paulo ainda, depois o nome dele foi mudado para Paulo, era Saulo.
E ele, no caminho de Damasco, só percebeu o valor de um cristão após ter sido irradiado com a verdadeira luz que estava oculta aos seus olhos espirituais. Paulo estava perseguindo os cristãos. O desejo de Paulo era capturar os cristãos e até encerrá-los na prisão ou até matá-los se resistissem. Mas Paulo teve um encontro com quem? Com Cristo, com a luz que raiou do céu, com o bom tesouro que é o reino de Deus. Só foi manifestado a Paulo por um momento e foi só descoberto primeiro. Paulo descobriu de uma forma acidentalmente. Tem pessoas que não estão preocupadas com o Evangelho, mas acabam conhecendo o reino de Deus acidentalmente. Acabam conhecendo o amor de Deus acidentalmente. Então a descoberta do reino de Deus pode vir surpreendentemente, inesperadamente, acidentalmente, a pessoas que sequer estavam buscando. Isso eu me lembro do Walter. Se o Walter estiver assistindo a nossa live aí, ele vai lembrar disso. A Neuza foi pregar o reino de Deus para uma mulher, e quem recebeu foi o Walter. E o Walter se converteu e a mulher não. Então o reino de Deus pode acontecer para algumas pessoas de forma ocasiais ou de formas acidentais. Então Paulo estava em trevas, e quando a luz do tesouro do reino apareceu para ele, ele ficou cego. Precisou de Ananias curá-lo da cegueira, e só assim Paulo pôde enxergar o seu ministério dentro do reino de Deus. Paulo só conseguiu ser ativado no reino de Deus por causa de uma cura, para enxergar o valor que havia dentro dele. Paulo era pobre espiritualmente, mas ali na estrada de Damasco ele se deparou com um grande baú e ficou mais que trilionário ao achar o tesouro que é o reino de Deus, que estava escondido ali naquela estrada de Damasco. E Paulo pôde levar essa riqueza do tesouro de Deus para muitas outras cidades e abençoar muita gente. Agora, outra maneira da pessoa receber esse tesouro é pela graça de Deus. A pessoa nem está buscando a Deus, mas de repente é agraciada. Deus vai lá e chama ele, manifesta-se a ele. Muitos o descobrem quando buscam, às vezes, soluções para os problemas da vida. Não está buscando nem Cristo, nem se converter em nada. De repente surge um problema para a sua vida e eles começam a buscar um problema, e daquele problema eles são alcançados pelo Evangelho e começa a ter um encontro com a verdade, a ter um encontro com o reino de Deus. E muitas das vezes o reino de Deus também pode ser pela busca. Presta atenção aqui, irmãos. Pela busca. A descoberta do reino de Deus pode ser feita pela busca, pelo esforço, muitas das vezes, da pessoa, como se vê na parábola da pérola de grande preço. Vamos ler aqui essa parábola em Mateus capítulo 13, no versículo 45. Olha o que diz: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e quando encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante, olha só, a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se apanha para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Então nós vemos aqui uma comparação da pérola, do pescador que quando vai pescar escolhe os melhores peixes,
Então Jesus compara esse reino de Deus. O reino de Deus é comparado, muitas das vezes pela busca, como um pescador busca os peixes grandes, como pessoas negociantes buscam pérolas valorosas. Então nós vemos nesses textos, muitas das vezes o tesouro só pode ser encontrado quando nos esforçamos. Amados, há momentos que você vai ter dificuldade de encontrar o reino de Deus e você precisa se esforçar. Olha o que diz lá em Mateus 11: você só vai conseguir enxergar esse tesouro se você buscar e também se você tomar posse dele. Amém? Porque não adianta você achar o tesouro e você não tomar posse. Está cheio de crente que o tesouro Cristo já deu para ele, já colocou dentro dele o reino dos céus, mas ele ainda não consegue enxergar, porque ele não tomou posse. Aliás, ele sabe que está dentro dele, mas ele não tomou posse. Esse dia eu estava conversando com um senhor, um senhor até pobrezinho, muito pobrezinho, e ele falou assim que tem uma fazenda do vô dele, o tataravô dele lá na Bahia, que agora foi descoberto todos os parentes que essa fazenda estava abandonada e ele vai ter um direito nessa fazenda. Olha só, o homem aqui capengando com a fazenda lá na Bahia. Quer dizer, ele tinha uma herança, mas não tomava posse da herança. E tem muitos crentes assim, que Deus já deu tantas coisas para ele, mas ele não consegue tomar posse, porque ele não encontrou o tesouro que está dentro dele, infelizmente. E nós vemos aqui em Mateus 11:12 que diz assim: e desde os dias de João o Batista até agora, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Tem uma outra tradução que eu gosto, que é Almeida atualizada. Ela é corrigida e atualizada, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Eu gosto dessa versão. Tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Glória a Deus. Amados, não basta descobrir o tesouro, é preciso tomar posse dele para poder usufruir dos benefícios que este tesouro poderá proporcionar ao crente. Tenha sido uma descoberta do reino de Deus acidental. Pode ser que essa descoberta do reino de Deus venha de intensa busca, mas precisa de adquiri-lo. Você precisa de, às vezes, ir, como diz a palavra, vender tudo quando você achar esse tesouro e investir no reino de Deus. O tesouro que é o reino de Deus, ele está já proposto para todos nós, mas nós precisamos investir. Já foi pago o preço, esse tesouro vale muito, mas a gente precisa investir. Como diz ali, comprou a fazenda porque achou uma pedra de grande valor. Então a descoberta do reino de Deus é de fato uma grande descoberta. Quando alguém realmente encontra esse tesouro, ele percebe na hora que todos os outros tesouros da sua vida, que é riquezas materiais, que é carreira profissional, que é a sua intelectualidade, que são os seus prazeres do mundo, da vida, da fama, e isso nada pode ser comparado ao grande tesouro que é Cristo, e Cristo é o único que pode manifestar o reino de Deus em nossa vida. Então você precisa de desfazer daqueles tesouros que não valem nada, tesouros que te atrapalham de seguir a Deus, tesouros que te atrapalham de você viver uma vida com Deus. Larga tudo, desfaz tudo e receba somente aquilo que é de grande valor, que é o reino de Deus. Amados, eu quero encerrar essa mensagem
que, infelizmente, tem muitas experiências de milhares de pessoas que ao longo dos séculos, né, essas pessoas elas procuram, mas não acham, porque não quer se desfazer daquilo que é valoroso para ela, que às vezes é o prazer do pecado. Não vai achar o reino, não vai conseguir ser valorizada no reino, não vai ter galardão, olha só, não vai ter recompensa de Deus, porque achou só a caixa, mas não conseguirá abrir o baú do tesouro. Amados, olha o que diz lá em Jeremias 29:13. Diz assim em Jeremias 29:13: buscar-me-eis, olha só, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, amados? Você pode adquirir esse tesouro, mas você precisa desejar, você precisa buscar de todo o coração. Você precisa se esforçar. Você precisa abandonar aquilo que te desvaloriza, aquilo que te atrapalha, aquilo que traz infâmia para a sua vida, aquilo que faz de você uma pessoa desvalorizada. Então, que esta seja também a tua experiência de vida hoje. Que a experiência de Paulo de encontrar o tesouro seja a experiência de cada um de nós. A salvação outorgada por Deus deve ser considerada o nosso único tesouro. Devemos valorizar a nossa salvação, priorizá-la, colocando acima de tudo. Nas Escrituras devemos procurar toda a informação possível acerca do tesouro, para que compreendamos o seu grande e imensurável valor. Devemos ponderar as considerações da salvação no nosso coração. É preciso dispor-se a abandonar tudo o mais a fim de tomar posse do tesouro. Precisamos largar aquilo que nos prejudica a tomar posse desse tesouro, que é o reino de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém, amados? Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Nesse tesouro é que deve estar a nossa alegria, o reino de Deus, irmãos. É nesse tesouro que deve estar a nossa alegria, porque toda alegria nos bens dessa terra, e qualquer tesouro dessa terra é passageiro. Então, nós precisamos saber que o maior tesouro, a nossa maior motivação é o reino dos céus. O tesouro está oculto, mas ao mesmo tempo está revelado, esperando ser encontrado. Não será difícil achá-lo, se você buscar de todo o vosso coração. Glória a Deus. Salmo 95 diz assim, versículo 7: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém, amado? Então, eu quero louvar um cântico ali e encerrar a nossa live. Você, meu amado que ouviu essa live, você tem um precioso tesouro na sua vida, que é o reino de Deus. Que você seja abençoado com essa palavra, no nome de Jesus. Eu quero louvar esse cântico para nós encerrar.